Entretanto, a UNITA, reuniu-se e concluiu, basicamente, é a mesma conclusão que tu, tiveste há pouco, que não e toda essa história não passa de uma encenação e uma manobra do MPLA para, quem sabe, se perpetuar no poder. Já deste uma pincelada, mas eu vou pedir que sejas mais claro. Como é que, esta história concretizaria esta perpetuação no poder por parte do MPLA? Ora, é assim, isto pode ser, como disse há bocado, nós podemos ler isso sobre várias perspectivas. Uma delas é que isto pode ser efetivamente uma espécie de um ensaio para se perceber como é que eventualmente, numa situação futura, poderia trazer-se uma história um bocadinho mais bem feita, um bocadinho melhorada, não é? Para se justificar eventualmente um estado de exceção que inviabilizasse o tal processo. Eu há bocado disse que inviabilizasse nomeadamente a concretização ou a continuação dos ciclos políticos. Nós vamos ter eleições em 2027. O MPLA tem muitas dúvidas, como teve em 2020. Em 2022, aparentemente, esteve um bocado mais iludido. Mas os resultados de 2022 mostraram ao MPLA que em situação normal, em 2027, perde as eleições. Ora, nós não podemos, sendo um regime naturalmente autocrático, não é? E que não tem qualquer pretensão de deixar o poder, isso é bastante claro, o MPLA não tem qualquer pretensão de deixar o poder. Não sabemos hoje se o presidente João Lourenço já desistiu das suas supostas intenções de se manter no poder a qualquer custo. Portanto, uma situação como esta Mas qualquer pode ser partido vista. que esteja no poder não tem pretensão de o largar, certo? A diferença, e É nós essa a característica do MPLA. tu já me terás questionado sobre qualquer coisa parecida, e a resposta que eu tenho para isto é, no fundo, fazermos aqui uma espécie de diferenciação, como disse certa vez Borel, entre a selva e o jardim, não é? E a civilização. Qualquer partido que está no poder, naturalmente quer manter o poder. A questão é como e o que e quais são os instrumentos a que esse partido recorre para se manter no poder. De que esse partido serve para se manter no poder, não é? Em países em que as leis funcionam, em países democráticos, os partidos podem conservar o poder mediante processos eleitorais democráticos, transparentes e sérios. Deixa-me lembrar-te que a ex-chanceler alemã, a Merkel, fez, salvo erro, cerca de 16 ou 17 anos no poder, mas ela ganhou eleições, nunca houve na Alemanha, enquanto ela foi vencendo as eleições. É evidente que ele também, obviamente, tem um sistema político diferente, mas aqui a questão importante não é o sistema político, é o regime, não é? É o regime democrático, não é? Ela ficou 16 ou 17 anos no poder, ganhando sempre eleições, com as coligações que foi fazendo, ganhando sempre eleições de forma transparente e justa, e nunca ouvimos queixas de que algum processo tivesse sido viciado. Ora, esta realidade naturalmente não é transportável para o nosso caso. Quando nós olhamos para o nosso caso, o MPLA quer manter-se no poder a qualquer custo. Como vimos, foi o caso de Moçambique, não interessa quantas pessoas, havendo uma potencial revolução, havendo uma potencial contestação mais dura, mais forte, não importa que o custo que eventualmente essa contestação venha a produzir, a ideia é manter-se no poder, não é? Portanto, a nossa realidade, neste caso, é diferente e não pode ser comparada, como é evidente, seria aqui muito injusto, seria mínimo para dizer isso, portanto, tentarmos fazer uma comparação sobre as realidades, ou em relação àquelas realidades em que os partidos se mantêm no poder de forma limpa, de forma transparente, de forma democrática, não é? O MPLA teria toda a legitimidade de se manter no poder o tempo que fosse necessário, desde que nós tivéssemos um regime democrático de facto, em que os processos eleitorais ocorressem com transparência e em que a soberania do povo, que é delegada de forma circunstancial ou temporária às pessoas que governam, fosse feita de forma transparente, de forma clara. Não é o que acontece no nosso caso, e nesse sentido é de toda a ordem questionável toda esta apetência, naturalmente, que o MPLA tem demonstrado em manter-se no poder a qualquer custo. Portanto, no fundo, isto era para responder a esta questão que, de certa forma, acabou por desviar um bocado a questão central, mas voltando aqui a questão que tu colocas relativamente à reação da UNITA, eu penso que faz uma leitura de certa forma semelhante, mas isto pode significar muitas coisas. Também pode significar
se nós quisermos extrapolar muito mais a leitura, eu não sei, francamente, até que ponto é que isto também não pode ser uma manobra de distração para o próprio presidente João Lourenço, não é? Nós não sabemos até que ponto é que uma manobra de distração que serve ou não serve o presidente João Lourenço, porque o regime nunca esteve tão dividido quanto o vemos hoje, não é? Há muita gente que está na fila à espera da sua vez. Há muita gente que, naturalmente, quando eu digo muita gente, refiro-me dentro do regime, dentro do poder, que também quer a sua vez na presidência da República. Isto, obviamente, sem, eh, sem colocar aqui em causa as aspirações legítimas, não é? Que os partidos na oposição também têm de aspirar ao poder. Agora, mesmo dentro do MPLA, há fações, há alas, há pessoas que acham que assim que o presidente João Lourenço sair, também têm a sua oportunidade de assumir o poder. Portanto, não se pode descartar aqui. Se nós quisermos aqui, como tem sido um exercício quase que habitual nestas questões, enumerarmos várias possibilidades, também não podemos descartar de todo a possibilidade disto ser uma manobra que eventualmente não esteja ou não esteja digamos, sei lá, não tenha sido sob orientação ou que esteja sob o alcance do próprio presidente João Lourenço e não seja eventualmente o contrário, não é? Pode ser qualquer coisa. Nós hoje, repara, depois da saída de José Eduardo dos Santos, quantas histórias nós não ouvimos sobre manobras que foram criadas pelo próprio poder no sentido de esvaziar o poder de José Eduardo dos Santos, no sentido de o colocar, de esvaziá-lo, de o desgastar, de o colocar e de colocar a população contra ele, não é? Nós agora vamos ouvindo muitas histórias, não é? De muitas manobras que eram criadas pelo próprio, ou por alas, ou por parcelas, ou por forças do regime, que visavam justamente o desgaste do poder de José Eduardo dos Santos. Portanto, este é um cenário, no plano estritamente hipotético, que também não pode ser posto de lado, não é? Não pode ser postulado. Portanto, olhando para a questão de forma panorâmica, há várias possibilidades que nós podemos colocar, obviamente, aqui em cima da mesa. Naturalmente, é muito mais fácil suspeitar que uma manobra como esta, se visar, por exemplo, o maior partido na oposição, é muito mais fácil suspeitar que eventualmente tenha uma espécie de coordenação central, tem uma espécie de ordens superiores, é muito mais fácil pensarmos assim, mas também, à luz daquilo que é a nossa própria história recente e dos factos com os quais nós vamos, ou dos quais vamos tomando conhecimento, não se pode descartar também, como disse aqui há bocado, a possibilidade de ser também uma manobra contra o próprio presidente São Lourenço, não sabemos. Mas vamos ver, como tu disseste, finalizando a tua crónica, relativamente a este particular, vamos ver o que é que os próximos capítulos, ou as cenas dos próximos capítulos nos vão dizer. Perante esta associação da UNITA a esta alegada tentativa terrorista, de ato terrorista, qual deve ser o posicionamento da UNITA daqui para a frente? Certamente vamos tendo ao longo dos dias mais detalhes sobre esta história, sobre este assunto, mas está claro que há uma tentativa de associação da UNITA a esta história. Como é que a UNITA se deve desvincular disso? Eu acho que a UNITA não é a UNITA que tem a obrigação necessariamente de se desvincular disso. A UNITA fez um comunicado, naturalmente, em que denuncia no seu entendimento quais são os propósitos destas manobras, não é? Agora, caberá a quem eventualmente terá a pretensão de chamar a UNITA ou de responsabilizar a UNITA nos termos desse processo, apresentar as provas convincentes de que efetivamente a UNITA tem responsabilidades, não é? Portanto, o ônus da prova não recai ou não recairá sobre a UNITA, não é? Quem efetivamente, sei lá, tiver estas pretensões, não é? É que terá a obrigação de apresentar as provas que eventualmente incriminem ou responsabilizem ou chamem a colação responsáveis da UNITA ou a UNITA como tal. Portanto, nesse sentido, eu não acredito que a UNITA deva fazer nada de especial. Já fez um comunicado, naturalmente, fazendo a sua leitura sobre
fazendo a sua interpretação sobre o que isso significa, naturalmente pode tomar também no quadro da sua própria estratégia política, não é? Pode eventualmente aproveitar essa oportunidade para criar outro tipo de factos, para criar factos políticos também, pode, eventualmente, mas isto obviamente caberá à UNITA analisar. Agora, não tem necessariamente de assumir uma postura defensiva relativamente a esta questão específica, quando sei lá, quem tem a responsabilidade, se for o caso, repito, quem tem a responsabilidade de apresentar provas é naturalmente quem acusa, e não é a UNITA que tem de procurar provas para dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso, para além daquilo que naturalmente já fez. Por outro lado, temos David Mendes, que é advogado dos acusados, que, entretanto, deu uma entrevista a um órgão de comunicação social, a confirmar a culpa dos seus constituintes e anunciar que sabe quem são os mandantes da alegada tentativa de golpe. Como é que se explica este comportamento de um advogado sénior? Sueli, permita-me, os ouvintes da Essencial que me desculpem, porque isso obviamente é uma referência muito pessoal, não sei se devia fazê-la. Eu sou uma pessoa que tenho duas distrações muito importantes, não é? Eu gosto muito de assistir a filmes, considero-me provavelmente um pequeno cinéfilo e gosto muito de ler muitas coisas. E honestamente, no mundo, nesta civilização, digamos, moderna, eu não tenho memória, não tenho registro de, perante uma circunstância, ou circunstâncias paralelas, se assim podemos dizer, ao caso angolano, de um advogado que tenha feito o que o senhor David Mendes fez. Não tenho, não. Quer dizer, não conheço nenhum caso, não é? Com circunstâncias parecidas, ou potencialmente parecidas, ou próximas sequer, em que o advogado tenha agido na forma como o senhor David Mendes fez, porque o senhor David Mendes, que tem a responsabilidade de, penso eu advogado de defesa, certo? Que teria a responsabilidade de promover a mais ampla defesa dos seus arguidos, ou melhor, dos seus constituintes, a sua primeira preocupação é dizer não, estes senhores são mesmo culpados e têm mandantes. Este senhor não é advogado de defesa. Não. Este senhor não é advogado de defesa. Este senhor, aliás, repara o que é curioso, não é? É que até a peça de acusação do Ministério Público, porque o senhor David Mendes vai além, dá uma mais papista do que o Papa, não é? É assim que se diz, não é? Porque ele até vai além da acusação do Ministério Público, ou pelo menos dos elementos que foram, sei lá, deduzidos ou que foram, sei lá, com os quais o Ministério Público construiu a peça da acusação. Porque mesmo na peça da acusação, pelo menos aquela que se tornou pública, que penso eu muita gente teve acesso a ela, o Ministério Público teve o cuidado de fazer referências que não comprometem, pelo menos de forma direta, não é? No caso do Liberty Chiac, há uma referência que diz de que terá sido contactado, ele não se terá mostrado disponível e que terá sugerido que contactassem um terceiro, não é? E depois há uma referência ao suvismo, onde supostamente aquelas pessoas terão passado uma noite ou mais, ou o que for. Portanto, é que nem o Ministério Público foi além disso. É o advogado de defesa vai dizer, não, estes senhores são mesmo culpados, não Pode ser é? que ele tenha mais conhecimento, não é? Estes Tenha senhores são mesmo conhecimento de alguma culpados. coisa. Quer dizer, mas tirou esse conhecimento de onde? Quem fez a instrução do processo foi o Ministério Público. Quer dizer, nós tivemos o SIC que investigou o caso. Tivemos o Ministério Público que, obviamente, continuou com a investigação e terminou a instrução preparatória, deduziu a acusação. E todos estes senhores sabem menos ou souberam menos do que o advogado de defesa que vem dizer, não, estes senhores são culpados, não é? E eu até sei quem os mandou fazer aquilo. Pá, isto é surreal. Isto é absolutamente surreal. Isto é tão surreal, é tão extraordinário, no sentido, obviamente, sei lá, mais animalesco, mais trágico, melhor, do termo, que
Em circunstâncias normais, eu até nem sei se poderia dizer isso, mas talvez até só todo este teatro que se fez até agora justificasse o encerramento do caso. Em nome da defesa da dignidade das instituições do Estado, alguém devia dizer, não, fez-se tanta vergonha que vamos mandar estes senhores embora. Até porque já temos aqui as granadas, vamos pensar, vamos inventar um outro caso, porque esse aqui deu, ia dizer disparate, que isto aqui não funcionou, não é? Este não deu, vamos tentar inventar daqui a bocado, vamos ser um bocado mais engenhosos, vamos ser um bocadinho mais... Melosa, não sei se tens estado atento, mas temos tido pequenas reportagens na televisão pública de Angola em que o acusado vai dando detalhes, vai no fundo se entregando e dando detalhes de como terá funcionado toda esta tentativa. Mas como é, Sueli, naturalmente, é assim, vamos lá tentar perceber uma coisa. Vamos tentar perceber. Quando falas de acusado, estás a falar de quem? Um dos acusados desta Mas tentativa. então, vamos tentar perceber uma coisa, Sueli. É normal. Nós conhecemos algum caso, não sei se a memória estiver aqui a trair-me, naturalmente, pronto, peço desculpa. Mas nós conhecemos algum caso, aqui recente, vamos falar da governação do presidente João Lourenço, em que determinada pessoa, nós não estamos a falar, atenção, daquela fase de investigação, do SIC, porque normalmente aquilo que nós vemos é quando o SIC apresenta as pessoas, falo após a detenção destas pessoas. Não é? Detém as pessoas, olha, encontramos estas pessoas em flagrante, estavam a fazer isso ou estavam a fazer aquilo. Não é? Na nossa operação fazemos isso, são os marginais do bairro X, aqueles são os marginais do bairro Z. E estas pessoas são trazidas, é evidente que é uma prática que também muita gente contesta, uma prática, obviamente, que em certa medida coloca em causa determinados direitos fundamentais, mas pelo menos o que tem acontecido, dentro da esfera da sua jurisdição, o FIC pega as pessoas e apresenta-as à sociedade por via das câmaras. Nós estamos a falar aqui de pessoas que têm um processo já instruído pela PGR. Estas pessoas não deviam sequer estar a falar para a televisão. Não é? Temos registro de algum outro caso em que as pessoas estão à espera do julgamento e são postas na televisão a dizer que estão à espera do julgamento, porque a instrução já terminou. O Ministério Público já deduziu a acusação. Não, obviamente, quando estão em prisão preventiva, mas numa situação de processo concluído em termos de instrução. Há algum caso com o qual se possa estabelecer algum paralelo? Por isso é que eu estou a dizer que tudo isto, naturalmente, da densidade da ideia do teatro, e se houvesse mais cabeça, sinceramente, as pessoas que pensaram nisto deviam ter dito, bem, isto aqui está de tal forma descredibilizado, não é? Que é melhor pararmos com isso e inventarmos uma outra coisa mais bem elaborada. Porque isto aqui está tão mal feito que descredibilizou todo o processo à partida. Porque aqueles senhores, especialmente se vierem a ser condenados, não é? Do ponto de vista da percepção pública, toda a gente já percebeu que aquelas pessoas fazem parte, ou foram, sei lá, apanhadas para montar uma peça de teatro para atingir os propósitos políticos que supostamente se pretendem atingir. Porque não há paralelo, não é possível, tudo isso é risível. Mesmo até esta prática de irem buscar as pessoas, depois, com estes procedimentos formais todos terminados, irem buscar estas pessoas, exibi-las para andarem a fazer confissões, tudo isto faz parte, a olho nu, faz parte de uma peça teatral. Por isso é que eu te estou a dizer que acho que alguém devia ter um pouco mais devia fingir, ainda que fosse a título de fingimento, um pouco mais de decência e dizer, bem, desta vez não deu, vamos inventar um outro caso daqui a um ano. Vamos inventar um outro caso, uma coisa mais bem elaborada, que aparentemente respeite os processos todos, os formalismos todos, pá, e que as pessoas não caiam em cima de nós como sendo incompetentes, que até para falhar, até para falhar não sabemos falhar, está a ver? É tanta incompetência que até nas falhas cometem falhas, não é? Como li um texto, salvo erro, de um autor qualquer em inglês, não é? Até nas falhas cometem falhas, não é? Portanto,
não muda nada o facto de o tal, um dos arguidos, porque já estão naturalmente constituídos arguidos, andar a fazer confissões. Aliás, isto só dá mais densidade à tese de que estamos perante, de facto, uma peça teatral.